Boa noite, amada igreja. Paz e graça a todos os irmãos. Que a graça e o amor do nosso Senhor, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, esteja sobre nós em toda a sua plenitude. Eu estou aqui para deixar para os amados irmãos uma palavra de fé, de amor e de esperança para esses dias tão difíceis. Hoje nós tivemos o nosso ciclo de oração. Devido à pandemia, muitos têm faltado, porque nós temos que vigiar. E hoje a palavra do Senhor, ela veio falar aos nossos corações. E antes da palavra, nós cantamos um hino da harpa. E nós conversamos a respeito de alguns assuntos que tem nos entristecido, nós como cristãos. E nós foi falado lá no círculo de oração, antes de nós começarmos as nossas orações, foi falado a respeito da falta de temor no Senhor. E foi falado sobre o pecado da fornicação e sobre a apostasia e a falta de amor entre a família e a igreja. Depois nós oramos ao Senhor. E quando nós começamos a orar, o Senhor começou a ministrar no meu coração a respeito dessas palavras que nós havíamos conversado. E depois que nós terminamos de orar, depois que nós terminamos de levantar o nosso clamor, nós cantamos um hino da harpa, o 570, que foi ministrado ao meu coração. Eu tirei aleatoriamente e saiu sobre esse hino. E o refrão desse hino diz o seguinte: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, a qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te libertar. Então, esse hino da harpa, ele veio ao encontro de tudo aquilo que nós havíamos conversado. Veio ao encontro de tudo aquilo que o Senhor havia ministrado ao meu coração, ao coração da igreja. Então, eu creio pelo poder de Deus, quando nós fazemos a vontade do nosso Deus, Ele vem e traz uma resposta para o nosso coração. E aí, quando nós terminamos de louvar este hino da harpa, nós começamos a orar para que Deus trouxesse uma mensagem ao nosso coração. E nós pedimos que o Senhor trouxesse a mensagem ao nosso coração. E o Senhor trouxe através do Salmo 119, do 1 até o 8. E o Senhor, Ele trouxe essa mensagem para que nós meditássemos na palavra do Senhor. Então, o Salmo 119, ele fala sobre a excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Então, eu coloquei um tema para esta pregação. E o tema são os bem-aventurados. Então, o Salmo diz assim: bem-aventurados os retos em seus caminhos que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam de todo o coração. E não praticam a iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus estatutos. Então não serei envergonhado quando tiver respeito a todos os teus mandamentos.
Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízes. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Então, eu pedi para que fosse meditado nesta palavra, que a igreja meditasse. Então, esta palavra, bem-aventurados, é utilizada para expressar uma condição de felicidade. Bem-aventurados fala de felicidade. Sois felizes. Então, esta felicidade independe das circunstâncias, porque esta felicidade ela está atrelada ao resultado da obediência a Deus e à sua palavra. Assim, quando nós falamos no Salmo 1 e 2, que diz: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. E no 2 diz assim: bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração. Então, o que está dizendo? O Salmo está dizendo para nós? Que nosso relacionamento com Deus é realmente um relacionamento onde Deus não espera nada menos do que a totalidade do nosso ser e das nossas intenções para com Deus. Então, que nós possamos, eu sempre falo nas minhas pregações sobre o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus é observar os seus estatutos, obedecer os seus estatutos, aquilo que o nosso Deus nos ordenou. Lá no Antigo Testamento, Moisés ordenou ao povo de Israel e disse: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus. Porque o nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, que nós possamos trazer isso para os nossos dias. Nós não estamos amando a Deus em sua totalidade. Então, nós temos que amar a Deus como o nosso único Senhor. De toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso coração. E é dessa maneira que nós temos que andar com Deus. É importante para que nós possamos ter um relacionamento. Lá no Novo Testamento, no livro de Mateus, lá no capítulo 22, do versículo 35 a 38, o Senhor Jesus, ao ser inquirido acerca de qual era o maior mandamento, Jesus, ele foi muito taxativo. E um dos intérpretes da lei, que estava experimentando o Senhor, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E assim respondeu-lhe o Senhor Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. Então, assim são verdadeiramente felizes aqueles que se concentram em agradar a Deus, mas não agradar ao homem, porque muitas das vezes nós não estamos mais agradando a Deus. Muitas das vezes nós estamos tentando agradar apenas o homem e esquecemos que é nosso dever como filho amado é agradar somente a Deus. Então, quando o Senhor fala deste mandamento, que nós temos que observar os mandamentos de Deus e amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração.
Então, assim são verdadeiramente felizes aqueles que se concentram em agradar a Deus. São bem-aventurados, assim como diz o Salmo. Então, nós só podemos agradar a Deus somente através da obediência. Estes que procedem dessa maneira são chamados de bem-aventurados. No Salmo 128:1 diz assim: bem-aventurados aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Então, a única maneira que nós temos de provar que amamos a Deus e que somos obedientes aos seus mandamentos, lá no Salmo 119:1-3 diz assim: este é o motivo porque o salmista diz que os bem-aventurados são os que, amada igreja, observe no 119:1-3, diz assim: que são repreensíveis no caminho. Então, bem-aventurados são aqueles que são irrepreensíveis no seu caminho. E que não há dolo. E que não se vê iniquidade. Então, são irrepreensíveis em tudo que fazem na sua caminhada, no seu andar, no seu falar e no seu agir. Então, diz assim, que bem-aventurados são os que andam na lei do Senhor. Será que nós temos andado, obedecido ao Senhor, fazer a vontade? Nós temos feito isso? E diz que os bem-aventurados são os que guardam as prescrições do Senhor. Será que nós estamos guardando? Nós estamos honrando a Deus? Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? E diz que os bem-aventurados não praticam a iniquidade. Então, que todos os dias nós possamos andar na presença do Senhor, porque pedindo perdão para Ele, entregando o nosso coração ao Senhor. Nós pecamos todos os dias porque nós somos falhos. O único que não pecou foi Jesus. Jesus não pecou porque era Deus, Ele sempre será Deus. Mas quando nós praticamos algo que não agrada a Deus, que nos afasta, quando nós desobedecemos a Deus, nós temos que pedir perdão. Pedir perdão ao Senhor e procurar não pecar, mas aquele pecado, fazer aquilo que nós fizemos que desagradou a Deus. Então, os bem-aventurados são aqueles que buscam o Senhor e fazem a vontade do Senhor. Mas também tem um grande problema no meio da igreja, e muitas das vezes nós fazemos por falta de conhecimento da palavra, que é a desobediência. Por isso que é importante nós lermos a palavra, porque a palavra ela edifica a nossa vida. Então, o salmista diz no Salmo 119:4, diz o seguinte: tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Mas aí eu pergunto, mas quem é suficiente para essas coisas? Quem é que pratica, consegue obedecer ao Senhor de forma irrepreensível? De forma completa, total? Quem? Eu posso admitir, e nós temos que admitir, que ninguém faz isso de forma completa. Porque também nós somos carnais, nós somos falhos e nós somos pecadores. Mas nós temos que nos esforçar.
Nós temos que nos esforçar. Não é porque nós não conseguimos totalmente fazer a vontade de Deus que nós vamos desanimar, nós vamos desistir. Nós não podemos, nós temos que continuar. Continuar a observar os mandamentos do Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Andar nos seus caminhos, nos esforçar. Porque Deus, quando Ele vê a nossa aflição, Ele vê em nosso socorro. Ele vem para nos ajudar, para nos levantar quando nós estamos fracos e caídos. Ele nos levanta com suas mãos fortes. Porque o Senhor, Ele não se agrada na morte do ímpio. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. O Senhor é aquele que esquadrinha o nosso coração. E o Senhor, Ele nos ama. O Senhor, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. E o Senhor, Ele se agrada em fazer o bem. Em primeiro lugar, Deus nos ajuda, perdoando os nossos pecados, perdoando as nossas desobediências. Então o Senhor, Ele nos chama, porque Ele nos ama. Ele nos predestinou. Então, quando o Senhor, Ele nos chama, porque Ele quer nos perdoar. E aqueles que são chamados, aqueles são chamados bem-aventurados. Porque o nosso Senhor nos chamou e Ele nos predestinou. No Salmo 32:1, ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Então, assim, aqueles que confiam no Senhor e nele se refugiam são chamados de bem-aventurados. No Salmo 119, no 5 e 8, o salmista pede a Deus que firme seus passos e que não o desampare jamais. É assim nós temos, em segundo lugar, que Deus vem ao nosso socorro, pois Ele é o mesmo que nos escolhe e nos aproxima de si. Nos repreende e nos ensina, porque Ele nos ama. Então sabemos como Deus chama aqueles a quem Ele escolheu. E quando Ele chama, Ele ensina. Para que possamos ser chamados de bem-aventurados. Quando recebemos o perdão do Senhor e nos deixamos voluntariamente ser ensinados por Ele, então podemos dizer, como o salmista diz nos Salmos 119, 6, 17. Quando tiver aprendido os teus retos juízos, render-te-ei graças com integridade de coração. Nós somos verdadeiramente bem-aventurados quando somos perdoados por Deus. Quando deixamos o Senhor nos ensinar seus caminhos através da sua palavra. Quando buscamos o Senhor de todo o nosso coração e deixamos que Ele mesmo seja nosso auxílio. Quando guardamos a sua palavra em nosso coração para não pecar contra Ele. Quando andamos de forma prática e efetiva na obediência com relação aos mandamentos do nosso Deus. Quando vivemos de acordo com a palavra de Deus. Mas para que nós possamos ser bem-aventurados, é necessário buscar ao Senhor de todo o nosso coração. No livro de Jeremias, Jeremias diz assim:
lá no 29:13, ele diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E no Salmo 9:10 diz: em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste o que te busca. Então, que esta palavra possa ficar plantado em vossos corações, para que vocês meditem esta palavra para a vossa meditação. Que nós precisamos colocar a palavra do Senhor verdadeiramente em nossos corações. É somente através da palavra nós seremos bem-aventurados. Porque através da palavra nós passamos a conhecer melhor o nosso Deus. Através da palavra nós buscamos um relacionamento com Deus. Então continue buscando ao Senhor de todo o vosso coração. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.